Uma importante função que o Ministério Público exerce, uma importante função que nós, promotores de justiça, desenvolvemos é a de combate à criminalidade. Como eu já disse para vocês, o Ministério Público tem a função de fazer com que as leis sejam cumpridas. E dentre essas leis estão as leis penais, as leis que prevêem os crimes e as penas aplicáveis a quem pratica crimes, sejam eles quais forem. Crimes mais graves, crimes menos graves, todo tipo de criminalidade, existe uma pena, alguma coisa que nós chamamos de sanção. Sempre que alguém pratica um crime, há uma sanção, há uma resposta do Estado. É o Ministério Público que faz com que essa resposta seja efetivamente aplicada. É o Ministério Público que processa a pessoa, que produz provas, que leva a pessoa para a justiça, que apresenta contra essa pessoa uma denúncia, uma acusação formal junto ao Poder Judiciário, para que o juiz, o juiz também é um representante do Estado, para que ele então aplique essa pena. Então é o Ministério Público que move essa pedra, que movimenta essa máquina, assim digamos, para que as pessoas que praticam crimes sejam responsabilizadas. Dentre os crimes praticados estão aqueles crimes que nós conhecemos hoje, em razão de tanta exposição que existe na mídia, que são os crimes organizados, né? A criminalidade organizada. Criminalidade organizada nada mais é do que uma criminalidade preparada, trabalhada, pensada. Não é o crime praticado de repente, de uma hora para outra, o crime sem programação. A criminalidade é uma criminalidade organizada, é uma criminalidade profissional, exercida com bastante categoria, assim digamos, com bastante qualidade. É uma criminalidade bem desenvolvida, em prejuízo da sociedade, em prejuízo do país, claro, em prejuízo do poder público. E nós trabalhamos combatendo o crime organizado juntamente com as polícias civil, militar, polícia federal, com outras instituições. Nós trabalhamos e esse trabalho de enfrentamento da criminalidade organizada exige uma qualificação constante, exige um conhecimento aperfeiçoado constante, exige que nós saibamos inúmeras outras funções e inúmeras outras ciências que muitas vezes são estranhas a nós que trabalhamos com o direito, que trabalhamos com as leis. Por exemplo, nós temos que conhecer sobre finanças, como ocorrem movimentações financeiras, como ocorrem transações financeiras, transações de ações, transações de bitcoins, por exemplo, que está muito comum hoje em dia. Então nós temos que nos qualificar e nos aperfeiçoar cada vez mais. Nós temos que conhecer sobre contratos públicos, contratos dos órgãos públicos, das empresas públicas, contratos de prestação de serviço de empresas para o poder público, porque são nesses relacionamentos entre empresários e poder público que ocorrem muitos crimes de corrupção através de atividades organizadas, atividades de organizações criminosas, grupos criminosos, que são muitas vezes grupos empresariais, grupos de pessoas com formação superior, pessoas que têm muito conhecimento e que se unem a corruptos que estão no poder público, e infelizmente existem, tá? E com isso causam inúmeros danos, inúmeros prejuízos aos cofres públicos. Então, trabalhar no combate à criminalidade organizada, seja ela no âmbito da corrupção, seja ela em outras áreas, por exemplo, criminalidade organizada de tráfico de drogas, de tráfico de pessoas, tá? De sonegação de impostos. Existem muitas formas da criminalidade organizada ser praticada, dela acontecer. E nós, promotores de justiça, temos que estar cada vez mais atentos, cada vez mais qualificados e saber desenvolver o nosso trabalho de investigação e de produção de provas contra essas pessoas, usando sempre os instrumentos da lei, para que a pena dessas pessoas seja aplicada corretamente, adequadamente, para que a sociedade tenha uma resposta e não se sinta desamparada, para que a sensação de impunidade não prevaleça. Sim, nossa função combater o crime organizado, e o crime organizado está cada vez mais organizado, cada vez mais qualificado. Isso exige de nós também cada vez mais qualificação, cada vez mais eficiência no cumprimento do nosso dever, no cumprimento da nossa função. E isso é uma grande honra, uma grande satisfação. O aluno Lucas Emanuel, do segundo C, me pergunta se a atividade das organizações criminosas não está evoluindo de maneira mais rápida do que o combate à criminalidade organizada. Lucas, parabéns pela pergunta, excelente a sua pergunta. Isso é uma grande verdade, tá? As organizações criminosas estão cada vez mais qualificadas, estão cada vez mais
informatizadas, digamos assim. Tem um trabalho extremo que elas exigem de cada um de nós, investigadores e promotores de justiça. As organizações criminosas, seja no tráfico de drogas, seja no tráfico de armas, seja nos atos de corrupção, eles estão cada vez mais especializados. Hoje nós vemos quantos golpes são dados pela internet, através de aplicativos, através do próprio WhatsApp, quantos golpes as pessoas sofrem perdendo dinheiro mediante ações praticadas por esses grupos criminosos. Eles estão cada vez mais criativos, cada vez mais inovadores. E nós, promotores de justiça, nós que trabalhamos com o enfrentamento desses crimes, nós temos que estar atentos a isso. Não é uma tarefa fácil, é realmente uma tarefa bastante difícil, mas nós não podemos nunca baixar a cabeça. Se nós desistirmos de agir, se nós pararmos de combater o crime vai vencer, ele vai tomar conta da sociedade e nós viveremos numa baderna completa, numa anarquia completa, e não é isso que nós queremos. Nós ainda acreditamos na justiça, nós ainda acreditamos numa vida correta, numa vida justa, numa sociedade justa, melhor dizendo. Tá? Então nós precisamos agir para que a justiça prevaleça, para que as leis sejam cumpridas, para que o regime democrático de direito seja prevalecente na nossa sociedade. Nós não podemos concordar com a criminalidade organizada e com nenhuma atividade criminosa. E nós precisamos agir de maneira qualificada, de maneira preparada, para que a criminalidade, que é também qualificada e preparada, seja enfrentada de igual para igual, para que nós possamos dar uma resposta adequada à sociedade. Eu acredito que hoje em dia a população entenda bem o papel do Ministério Público. Afinal de contas, nós estamos na era digital, na era das informações. As informações estão muito fáceis, de fácil acesso, estão muito próximas de nós todos. Qualquer um hoje já ouviu falar do trabalho do Ministério Público. Já ouviu falar do trabalho do Ministério Público Federal, já ouviu falar do trabalho do Ministério Público Estadual. Basta ouvir a palavra Lava Jato que nós imediatamente lembraremos do trabalho do Ministério Público. Nesse caso, a Lava Jato, o trabalho do Ministério Público Federal, juntamente com a Polícia Federal. Não significa que não houve trabalho de promotores de justiça estaduais. Houve sim, juntamente em apoio ao trabalho do Ministério Público Federal. Mas, paralelamente à Lava Jato, inúmeras, centenas, milhares de outras operações, outras ações, investigações ocorrem diuturnamente em todo o país. O Ministério Público Estadual também desenvolve o seu trabalho de combate à criminalidade. Esse trabalho do Ministério Público, seja na área criminal, mas seja também na área civil, na área, por exemplo, de defesa da saúde pública, tá? De enfrentamento das situações de omissão dos governantes municipais, estaduais e mesmo do governo federal na propositura de ações de saúde, na oferta de serviços de saúde, o Ministério Público também intervém, o Ministério Público também atua em defesa da sociedade nessas questões de saúde pública, de defesa do meio ambiente, de defesa da infância e da juventude, tá? De inúmeras outras áreas que eu não conseguiria aqui enumerar, mas o Ministério Público tem como missão sempre defender a sociedade para que os direitos previstos na Constituição e nas leis sejam efetivados em favor dessa sociedade. Então eu acredito que hoje as pessoas conhecem mais o Ministério Público porque as informações estão mais acessíveis. As pessoas conseguem ouvir falar ou pelo menos ler alguma coisa sobre o Ministério Público de maneira muito fácil, muito rápida. Mas é preciso compreender como trabalha o promotor de justiça, porque ao mesmo tempo que o promotor defende a sociedade, ele acaba se contrapondo ao interesse de algumas pessoas. Quando o Ministério Público atua em defesa da coletividade, da sociedade como um todo, ele sempre atua em contrariedade ao interesse de uma pessoa, até de um grupo de pessoas. Tá? Por quê? Porque esse grupo de pessoas que, na visão do Ministério Público, está infringindo a lei. Então, o Ministério Público, para promover o seu trabalho, para promover a defesa da ordem jurídica, a defesa dos direitos sociais individuais indisponíveis, que é a missão constitucional do Ministério Público, ele se contrapõe ao interesse de algumas pessoas. Isso é natural, isso é da natureza. O que não quer dizer que ele não vai respeitar a lei. Mesmo para fazer isso, o Ministério Público tem que cumprir a lei, porque existem regras de agir, existem
formas estabelecidas em lei para que o Ministério Público possa agir. E ele sempre o faz. Então, é importante que a sociedade conheça o Ministério Público, conheça o promotor de justiça da sua comarca, ou os promotores de justiça, para que saibam a importância do trabalho deles e como você, cidadão, pode recorrer ao Ministério Público, pode procurar o promotor de justiça para se orientar com ele, para saber se ele pode agir em uma determinada situação e o que é que ele pode fazer para melhorar a vida da sua comunidade, do seu bairro, da sua cidade. É muito importante essa proximidade entre o promotor de justiça e as pessoas da sua comunidade, da sua comarca. Eu decidi ser promotor de justiça quando eu comecei a compreender a importância do trabalho de um promotor de justiça na vida das pessoas. O promotor de justiça é uma pessoa que sai de dentro da sociedade e passa a representar o Estado em defesa dessa sociedade. O promotor de justiça é aquele que, vendo alguma coisa errada acontecendo, tem capacidade e poder para agir, para corrigir, para ajustar as situações, para fazer com que a lei prevaleça, para fazer com que a justiça prevaleça. O promotor de justiça é o agente do Estado incumbindo da função de promover a justiça, de fazer com que as pessoas respeitem a lei e para que a vontade da lei, que é o princípio democrático, o princípio da democracia, seja obedecido, seja cumprido, seja preservado. O promotor de justiça é aquele que, muitas vezes desagradando o interesse de algumas pessoas, faz com que a lei prevaleça para que o bem-estar geral prevaleça. A lei pressupõe-se visa o bem-estar de todos. Então, quando a lei é descumprida, nós, promotores de justiça, agimos para que a lei prevaleça. Por exemplo, quando uma pessoa comete um crime, um homicídio, uma pessoa tira a vida de outra pessoa, a lei determina que quem mata outra pessoa deve ser responsabilizado, deve ser penalizado, deve ficar preso por uma quantidade de anos e ainda pagar multa. Tá? Então, quando isso acontece, é o Ministério Público, obviamente, juntamente com a polícia, com outras instituições, que toma todos os meios, todas as providências para que aquela pessoa que matou o assassino, o homicida, responda pelo crime que ele praticou, para que ele responda nos termos da lei, dentro dos limites da lei, e cumpra a sua pena e seja responsabilizado, para que a sociedade tenha essa resposta. O Ministério Público é o órgão que tem a função de proteger a sociedade e dar resposta da sociedade diante dos descumprimentos, das desobediências que acontecem diariamente no nosso país. Todos os dias nós ouvimos notícias e situações em que leis foram descumpridas. Somos sempre nós, promotores de justiça, que somos chamados. Ainda mais uma vez, juntamente com outras instituições. Nós não fazemos nada sozinhos, nada, absolutamente nada. Nós atuamos sempre junto com polícia civil, polícia militar, com o poder judiciário, com outras instituições. E agimos sempre em respeito a essas outras instituições e em respeito à legislação. Bom, mas enfim, somos nós que somos chamados sempre a corrigir as situações inadversas que são apresentadas, as situações inadvertidas, as situações de descumprimento de regras. Por exemplo, quando há uma empresa poluindo um rio, uma empresa está depositando detritos, depositando produtos químicos no rio de maneira descontrolada. É o Ministério Público que é chamado para, diante daquela situação e diante das informações fornecidas pelos órgãos técnicos, os órgãos de saneamento básico, os órgãos de proteção ambiental, obrigar o proprietário da empresa, a empresa como um todo, a atender às normas sanitárias, às normas de proteção ambiental e cessar aquela atividade danosa, aquela atividade poluente ao rio, ao meio ambiente como um todo. Eu gostaria de dizer que é uma satisfação imensa poder estar falando com alunos da rede pública de ensino, falando com os alunos de Rio Claro, que é uma cidade pela qual eu tenho um carinho enorme. Fui promotor de justiça em Rio Claro durante 5 anos e tenho alguns amigos aí na cidade e consegui, acredito eu, desenvolver um bom trabalho enquanto estive trabalhando aí na cidade. Quero dizer aos alunos da rede Camões que ingressar no Ministério Público foi uma coisa excelente que aconteceu na minha vida. Eu estudei em escola pública todos os anos da minha formação, no ensino fundamental e no ensino médio, todos os anos. Eu só fui estudar em escola particular na faculdade. A faculdade que eu cursei na cidade de Ribeirão Preto, que é onde eu nasci e cresci, era uma faculdade paga, uma faculdade privada. Mas eu
custeei essa faculdade com o meu trabalho, com o suor do meu trabalho, trabalhando à noite, estudando à noite e trabalhando durante o dia inteiro. Então, eu quero dizer o seguinte, que eu cheguei ao Ministério Público graças, sim, ao meu esforço, ao meu estudo, à minha dedicação. É claro que eu tive ajuda de pessoas, é claro. Eu não sou de família rica, nunca fui. Mas eu tive a ajuda de pessoas que, com um livro, ou com um material, ou com uma ajuda financeira no momento de aperto, ou com um apoio com alimentação, com alguma coisa em algum momento, eu sempre tive a ajuda de pessoas que estavam ao meu redor. E é sempre muito bom reconhecer isso, demonstrar a gratidão que eu demonstro, que eu agradeço todos os dias as pessoas que me ajudaram no momento que eu precisei, mas que isso tudo somente se tornou possível porque eu me dediquei, porque eu batalhei, porque eu corri atrás e porque eu estudei muito. Eu demorei entre a graduação, ou seja, entre a data em que eu terminei a faculdade até a data em que eu passei no concurso, quase 4 anos, tá? Foram 3 anos e 8 meses até que eu pudesse passar, ser aprovado no concurso. Então, eu quero dizer aqui para vocês que foi uma grande luta, foi uma grande batalha, mas que hoje me deu uma profissão da qual eu me orgulho, da qual eu estou honrado. Eu estou há 17 anos no Ministério Público e pretendo continuar ainda por muitos anos. Não tenho uma satisfação muito grande, acredito que não tenho muita coisa a fazer, muita coisa a proporcionar ao Ministério Público e à sociedade. Então, ser promotor de justiça é uma grande responsabilidade, não é um trabalho fácil, porque nós somos, muitas vezes, como eu disse aqui, nós trabalhamos contrariando o interesse de pessoas, tá? Muitas vezes nós não somos compreendidos naquilo que nós fazemos, nas ações que nós tomamos. É claro que existem falhas, é claro que existem erros, isso existe em qualquer profissão e na nossa também. Existem alguns erros, equívocos, desvios, infelizmente, mas na sua imensa maioria, o Ministério Público é composto de trabalhadores, de pessoas sérias, de pessoas corretas, de pessoas engajadas, de pessoas que se dedicam todos os dias ao atendimento da lei e ao serviço à sociedade, a fazer com que a sociedade possa gozar dos direitos que a Constituição e as leis lhes asseguram.